abertos para recebê-la. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Quero saudar a amada igreja, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Glórias a Deus, louvado e exaltado é o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo. Livro de 1 Samuel, seu capítulo 17. Vamos fazer menção nessa noite do seu versículo 11 e depois o seu versículo 24 para a honra e glória do Senhor Jesus. Livro de 1 Samuel, Antigo Testamento, capítulo 17, verso 11 e o verso 24, que vai dizer assim a palavra do Senhor. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Verso 24 vai dizer assim também: quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Amém? Podem se assentar, glorificando, exaltando, engrandecendo, enaltecendo o nome do nosso Senhor. Eu sou grato a Deus por essa oportunidade, essa grande responsabilidade de estar uma vez mais ministrando a palavra do nosso Senhor. Na quarta-feira, o nosso pastor Carlos Cruz, me comunicou acerca que ele está trazendo a palavra no dia de hoje, e sei que tamanho é essa responsabilidade. Sou grato a Deus pela vida do pastor, a minha retaguarda, pela vida dos obreiros dessa casa de oração, e por toda essa congregação a qual nós viemos, um só objetivo, uma só fé: buscar, engrandecer e enaltecer o nome do nosso Senhor. Se o objetivo não for esse, nós estamos no lugar errado. Mas eu creio, meus amados, que nós já estamos adorando o nome daquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Sou grato a Deus porque Deus já tem confirmado a sua palavra nessa noite de hoje. Deus já tem usado o teu servo para dar uma saudação, a qual eu falei com Deus em oração: Senhor, confirma a tua palavra. E Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Meus amados, diante desse texto a gente vai entender uma história bastante conhecida, uma história que por diversas vezes a gente já viu muitas pessoas ministrando, mas Deus colocou uma palavra no meu coração. E diante de uma peleja, o seu versículo 1, os filisteus se juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Éfeso, entre Socó e Azé. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Com algo que começa já a me chamar a atenção diante desse texto: o povo de Israel vai sair com uma grande peleja. Assim é o povo de Deus, é uma grande peleja, aonde nós estamos nessa noite. É uma grande peleja. Nós viemos pelejar nessa noite, nós viemos batalhar nessa noite. Interessante que no seu verso primeiro, os filisteus vai ficar do lado esquerdo, diante de uma montanha. O povo de Israel vai ficar no lado direito, diante de outra montanha. E entre uma montanha e outra há um vale no meio. Interessante que essa guerra ia se dar no meio do vale. Eu já começo a entender algo diante desse texto, para mim e para a sua vida. Muitas das vezes, para que você possa adquirir as bênçãos da parte do Senhor, vai ser necessário a gente descer para o vale. É porque é no meio do vale que nós começamos a chorar na presença de Deus. É no meio do vale que nós começamos a depositar as nossas lágrimas. É no meio do vale, quando ninguém dá nada para mim e para você, mas quando você desce diante do vale, Deus começa a operar no meio e no seu favor. Para o povo filisteu pelejar, ia ser necessário descer para o vale. Para o povo de Israel entrar na peleja, ia ser necessário descer até o vale. E eu pergunto para mim e para você nessa noite: para eu e você adquirir as bênçãos da parte do Senhor, é necessário nós descer no vale, lá de igreja. No meio
tem vitória do povo de Deus no acomodismo. Não tem vitória do povo de Deus de qualquer maneira, de qualquer forma. Deus chama você para descer por vale, para uma grande peleja, porque o Senhor conta com a sua igreja diante dessa peleja. Deus começou a ministrar essa mensagem ao meu coração, e o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo. Eu falei: Senhor, como o Senhor é tremendo. A Bíblia vai dizer que as portas do inferno, ela não prevalecerá diante da igreja do Senhor. Porque alguns perguntam, alguns pensam: mas por que descer no vale? Para que as portas do inferno não venham a prevalecer, vai ser necessário descer no vale, meus amados. Vai ser necessário nós entrar diante dessa peleja. Interessante, diante desse texto, o povo está reunido, já está tudo formado para aquela guerra. De repente a Bíblia vai dizer que vai sair do meio do filisteu um valente, um homem que é perito em guerra, um homem que ele era experiente nas batalhas. Este homem não era qualquer pessoa, e de repente ele vai sair e vai lançar um desafio ao povo de Israel. Mas antes de lançar o desafio, a própria Bíblia começa a dizer acerca deste homem, a qual tinha 2,95 metros de altura, um homem que tinha uma couraça, a qual pesava quase 60 quilos, um homem que tinha capacete, tinha tornozeleira, tinha seus escudos, tinha lança, tinha espada, tinha tudo. De repente ele vai lançar o desafio diante do povo de Israel. Esse gigante, por nome de Golias, ele veio trazer tanto medo para a nação de Israel, porque não era qualquer um, não era qualquer soldado, não, ele era diferenciado. A Bíblia vai dizer, eu comecei a meditar nesse texto, o seu versículo 7 vai dizer: as hastes de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Uma coisa que me chamou a atenção: além de Golias ter todas essas armaduras, cada passo que Golias dava, tinha o seu escudeiro que ia na frente com o seu escudo para poder proteger ele. Olha que coisa interessante. Tinha um homem só para levar o escudo de Golias, um homem que estava de prontidão. Cada passo que Golias dava, este homem com o escudo ia na frente. Quando a nação de Israel observa isso, enxerga isso, o que vai gerar dentro do coração do povo de Israel? Um grande medo vai tomar conta do exército, do general de guerra. Um grande medo começa a tomar de conta de Saul, o rei de Israel. E é diante desse versículo, a qual eu li nessa noite, o versículo 7, que o rei de Israel deixou o medo entrar dentro dele. O medo entrou dentro do exército de Israel. E algo me chama a atenção, meus amados. A gente começa a viver nos dias de hoje uma igreja que Deus chamou para triunfar na face dessa terra, uma igreja que Deus chamou para fazer a diferença no meio da vizinhança. Outra hora o adversário agia lá fora. Hoje o adversário está tentando agir no nosso meio, nos dias de hoje, tentando paralisar a obra de Deus, tentando trazer uma paralisia espiritual sobre as nossas vidas. O adversário nos dias de hoje quer trazer o medo diante da congregação do Senhor. Isso chama a nossa atenção. O medo quer tomar de conta. Muitas das vezes gigante se levanta contra as nossas vidas. Acordamos pela manhã, como já foi dito aqui, se não for a misericórdia de Deus, o que será de nós? Quando acordamos, tem um gigante ali esperando por mim e por você. E quando olhamos o tamanho do gigante, meus amados, muitas das vezes o medo toma de conta de nós. A aflição toma de conta. O medo está paralisando a vida de muitos homens e mulheres de Deus, a qual já não consegue mais dormir, a qual já não consegue mais ficar sozinho. O medo está prevalecendo, amada igreja. O medo, quando a gente enxerga o tamanho do gigante, o medo começa a entrar diante da nossa casa. E passamos por esse tipo de situação.
Mas que tipo de gigante que se levanta contra as nossas vidas? Às vezes é no meio da enfermidade, às vezes é na porta de emprego, às vezes é no relacionamento do esposo com a esposa, às vezes é no relacionamento com o filho, o gigante tentando prevalecer, o gigante todo momento tentando vir de encontro às nossas vidas, querendo nos paralisar na presença de Deus. Assim estava a nação de Israel. E de repente ele vai lançar um desafio. Que desafio era esse? Eu vou diante dessa peleja, e do povo de Israel tem que vir um soldado para pelejar comigo. Aquele que vencer, ele vai dominar a nação vizinha. Golias agora vai colocar um desafio para a nação de Israel, a ponto que se Golias ganhasse a peleja, o povo de Israel ia se tornar escravo do povo filisteu. Como que pode um povo que outra hora Deus com mão forte tirou o povo do Egito, hoje se tornar escravo de filisteu? Como que pode isso? Como que pode a igreja de um Deus Todo-Poderoso se tornar escravo das trevas? Não tem condição para isso. Isso chama a nossa atenção. E Golias agora ele lança esse desafio. Interessante, amada igreja, que sempre o gigante das nossas vidas, ele sempre vai achar que vai prevalecer. Já viu aquela causa que às vezes parece que não vai ter resposta, às vezes parece que não vai ter solução, às vezes parece que nós não vai alcançar? Assim é o gigante, ele tenta mostrar que ele vai prevalecer diante de nós. Olhamos algumas causas muitas das vezes e nós até esmorecemos na nossa fé. Mas será que eu vou alcançar essa bênção? A Bíblia vai dizer, meus amados, já fazia 40 dias que o gigante saía pela manhã e à tarde e afrontava o povo de Israel. Não foi um dia, 2 dias, já fazia 40 dias. Isso aqui é muito sério, irmão, na nossa vida espiritual. Quanto tempo o adversário tem nos afrontado? Quanto tempo o gigante tem se levantado contra as nossas vidas? 40 dias. O gigante amedrontando, trazendo medo, pavor. Eu começo a imaginar a nação de Israel como estava vivendo, como eles estavam dormindo diante daquela situação. Eu já me encontrei em situação assim, meus amados, a qual olhava para um lado, olhava para o outro, falava: Senhor, e agora? O que vai ser da minha vida? O que vai ser da minha casa? E nós passamos por isso muitas das vezes, enfrentamos essas dificuldades muitas das vezes. Mas o que vai me chamar a atenção, esse gigante amedrontando, já faz 40 dias, Saul não tem poder de reação. Saul, ele esquece quem que é o Deus Todo-Poderoso. Saul esquece quem que é o general de guerra. Você quer ver o gigante prevalecer, como nós esquece da grandeza do nosso Senhor? Você quer ver o gigante prevalecer quando você acha que nós não conseguimos alcançar as bênçãos que já foi liberada para mim e para a sua vida? É nessa hora que o gigante prevalece, amada igreja. É nessa hora que o gigante prevalece. O rei de Israel estava dessa forma. É um cenário triste, é um cenário que muitas das vezes nos apavora. Mas eu glorifico a Deus, porque quando eu e você se lembramos do nosso Senhor, quando foi dito aqui nessa noite, a minha alma anseia pela tua presença, a minha alma necessita da tua presença. É nessa hora, amada igreja, que Deus começa a nos fortalecer, nos dando uma direção, nos orientando, nos colocando de pé, para que você possa continuar a marchar. O gigante não pode prevalecer diante de uma igreja, diante de um povo eleito. Eu não sei qual é o gigante que tem se levantado contra a sua vida.
Eu não sei qual área que o gigante está tentando prevalecer, mas se você veio aqui nessa noite, é porque Deus tem um particular na sua vida. Deus quer entrar com a providência, Deus quer nos dar vitória, porque nós estamos aqui diante do nosso Senhor. Nós viemos buscar algo da parte do Senhor nessa noite. Nós viemos buscar a presença de Deus. Interessante, amada igreja, que só correndo aqui, a Bíblia vai dizer que agora Jessé, ele vai chamar um dos seus filhos, o mais novo que estava ali pastoreando, os irmãos sabem muito bem disso, e fala assim: ó Davi, vai até lá, traz notícia dos seus irmãos para mim, eu preciso de notícia, leva alguns mantimentos. Davi vai levar alguns mantimentos agora. No primeiro dia, primeira hora da manhã, Davi se levanta e vai de encontro aonde estava sendo aquela peleja. Davi chegando diante daquele lugar, Davi já começa a escutar o adversário afrontando o exército de Israel. A pronúncia começa a mudar. Quando Davi escuta, Davi vai questionar: como que pode afrontar o exército de Israel? Outra hora Golias estava afrontando, achando que estava afrontando o exército de Saul. Entenda uma coisa aqui nessa noite, meus amados: nós temos um dono, ainda nós temos um dono. Nós não somos qualquer um, não. Nós temos um dono, e esse dono zela pela minha e zela pela sua vida. Nós temos um dono. Interessante que Davi agora vai questionar. A Bíblia vai dizer que Davi agora ele vai chegar perto dos seus irmãos, Eliabe agora vai indagar Davi: o que você está fazendo aqui? Aonde você deixou as suas ovelhinhas? 40 dias o exército sem dormir. Eliabe quer saber de ovelhas. Sabe que eu entendo com isso? Nem todo mundo está preocupado com as nossas lutas, com as nossas dificuldades. Nem todo mundo se importa, meus amados. Essa é uma grande realidade. É poucos que se importam. Eu vi algo por esses dias, eu falei: meu Deus, é muito sério. É mais fácil alguém chorar com você do que se alegrar. Porque quando chora, sabe que você está passando a dificuldade, mas quando é para se alegrar, ele sabe que Deus está te exaltando, aí ele não quer se alegrar, não. Tem pessoas que é assim, meus amados. Tem pessoas que é dessa maneira. Eliabe agora vai questionar a Davi, e Davi vai dizer: o que eu fiz agora para vocês? Davi começa a passar por essa perseguição. Não é diferente no nosso meio. Nós vamos encontrar pessoas na nossa caminhada que nós vamos se deparar diante dessa situação. Pessoas até mesmo parece que está tudo protegido, assim como Golias estava. Parece que ninguém toca nele, parece que nada acontece. Mas só parece, amada igreja, só parece. O gigante, ele quer mostrar essa característica para mim e para você, que ele é imbatível. Mas isso aí é engano de Satanás, porque nós já somos mais do que vitoriosos. Nós não somos nem vitoriosos, nós já somos mais do que vitoriosos. Tem diferença do vitorioso daquele que é mais. Há uma grande diferença. Interessante que agora Davi, ele vai deixar os seus irmãos de lado. Alguém vai levar Davi até Saul. Saul vai questionar Davi: mas você é muito moço, você é rapaz. Esse gigante é perito em guerra, em peleja. Só que a Bíblia é tremenda, que Davi vai falar assim: ó Saul, eu posso ser moço, eu posso ser ainda um rapaz, mas tem algo aqui que eu vou te contar. Quando eu pastoreava, eu lutava contra os leões, contra os ursos, que tentava pegar as ovelhas do meu pai. Sabe o que Davi está tentando dizer para Saul? Saul, ó, eu posso ser novo, eu posso ser jovem, rapaz, mas eu tenho intimidade com Deus, eu tenho segredos com Deus. O que vai fazer a diferença, amados irmãos, na nossa vida, é se nós temos segredo com Deus. Se nós tivermos segredo com o nosso Senhor, que segredo é esse?
É quando você acorda nas madrugadas para buscar. É quando você já foi dito aqui nessa noite, lavando uma loucinha, você está ali chorando, gemendo aos pés do Senhor. É segredo com Deus. É por isso que Jeremias vai dizer: clame a mim, e te anunciar-te-ei coisas grandes, coisas firmes, coisas ocultas, a qual nós não sabemos. É por isso que Jesus vai dizer: ó, entra no seu quarto, fecha a porta. O Pai que está oculto tem intimidade, tem segredos com Deus. É esses segredos com Deus que vai fazer a diferença na nossa caminhada. Pessoas podem olhar, podem descredibilizar, podem até mesmo taxar alguma coisa, mas uma coisa eu sei, amada igreja: eu tenho segredos com Deus, eu converso com Deus, eu busco a face dele na madrugada. Só eu e ele, muitas das vezes, estamos ali. É segredo, é intimidade com Deus. É isso que vai fazer a diferença na nossa vida. Tem pessoas que têm intimidade, segredos com Deus, mas não quer descer no vale, não quer buscar, não quer se relacionar. E diante do gigante, amado igreja, se não for dessa maneira, não tem condição. Então Saul agora vai entender o que Davi coloca para ele. Só que agora o que vai me chamar a atenção, Davi agora ele vai diante dessa direção de pelejar contra Golias. Saul vai pegar a sua armadura e vai tentar colocar sobre ele. Eu fico tentando entender se a armadura ganhasse peleja. Saul não precisava tirar dele e colocar em Davi. Davi até coloca aquela armadura, veste, dá um passo, dá dois, fala: não, isso aqui não é para mim não. A armadura de derrotado não serve para vitorioso. A armadura de vencedores, meus amados, nos enquadra com a igreja do Senhor. As nossas armaduras celestiais, é a couraça da justiça, é o escudo da fé, é a sandália do Evangelho, é a palavra do Senhor. É isso que faz a diferença na nossa vida. O salmista vai dizer: uns confiam em carros, outros vai confiar em cavalo, mas ainda tem aqueles que faz menção no nome do Senhor, dos exércitos, porque dele é a guerra, dele é a peleja. Davi entende, Davi compreende. Não, Saul, tira de mim isso aqui, não, para mim não dá, não serve. Amados irmãos, se você for para a peleja, do lado de pessoas fracassadas, é visão de galinha, só vai olhar para baixo. E o Senhor chamou você para olhar para o alto. Olha para o alto. É o alvo, é o consumador da nossa fé. É no alto que nós temos que olhar. Não tem condição, vamos para a peleja, vamos, mas dessa forma não é assim não. A nação de Israel já estava apavorada. Tantos homens, milhares de homens, não tinha corajosos, porque não tinha presença, não ansiava pela presença, não ligava para a presença. O Salmo 137 vai dizer: o salmista, que o povo estava cativo no cativeiro, chegou ali os seus feitores e fala assim: cantam louvores para nós. Eles vão dizer: como nós vamos cantar se nós estamos aqui em terra estranha? Sabe que eu aprendo com isso? Daniel também estava em terra estranha, amigo de Daniel também estava em terra estranha, mas fez a diferença e o nome do Senhor foi glorificado. Tem pessoas que só quer buscar quando tudo está tranquilo, quando tudo está bacana, aí é fácil adorar. Eu quero ver descer por vale, meus amados. Eu quero ver quando não tem mais lágrima. Eu quero ver quando muitas das vezes as portas se fecham e você não sabe o que fazer. Mas é nessa hora, amada igreja, é neste momento que Deus quer conhecer a sua oração. Deus quer ouvir a tua voz. Deus quer saber quem é você verdadeiramente. É nessa hora que nós vamos se prostrar e vai clamar: Senhor, tem misericórdia da minha vida. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa sobre a minha e sobre a sua vida. É quando nós já não temos mais força, mas é nessa hora que nós reconhecemos: Senhor,
nos socorre, Pai. Tem de misericórdia, tem de longanimidade com as nossas vidas. Senhor, não esquece da tua misericórdia com a minha casa. Eu não sei o que está passando nessa noite, eu não sei como está a sua vida, mas chama a atenção de Deus. Senhor, não esquece da tua bondade para comigo. É isso que Deus quer ver em mim e em você. Deus não chama homens super-heróis, não, mulheres maravilha, não. Deus chama eu e você, que muitas das vezes estamos rastejando, gemendo, mas eis-me aqui, Senhor. Usa a minha vida, derrama da tua graça, me dá autoridade, ousadia na tua presença, e na vida da nossa boca o teu nome tem que ser glorificado. É assim, meus amados. Davi agora vai tirar aquela armadura de derrotado. Davi vai tirar. A Bíblia vai dizer que quando Davi tira aquela armadura, Golias está vindo sob a sua direção, descendo por vale. Está vindo caminhando, cada passo que Golias dava, o seu escudeiro ia na frente do seu escudo. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui é Bíblia falando. É a palavra de Deus. Davi, quando olha aquilo, Davi agora vai sair correndo. Antes disso, a gente sabe que Davi vai descer até o riacho, apanhar 5 pedras, e Davi agora vai sair correndo diante de Golias. Eu falei, Senhor, que coisa linda. E o Espírito de Deus falou comigo, não, meu filho, presta atenção. Davi saiu correndo porque o primeiro gigante que Davi tinha que vencer era o exército dele que estava fracassado. Davi saiu correndo de perto de pessoas fracassadas, pessoas que não querem ter compromisso com Deus, pessoas que não confiam em Deus. A primeira vitória que Davi venceu foi sair correndo do exército de Israel. É assim, meus amados. Às vezes temos que sair correndo de pessoas pessimistas, pessoas incrédulas, pessoas que não acreditam nas promessas de Deus. Temos que sair correndo muitas das vezes, senão acaba nos contaminando. É dessa maneira. E Davi, quando sai correndo agora, já venceu essa peleja, deixou aquele exército fracassado para trás. Por que eu estou falando isso, amada igreja? Não importa o tamanho da sua luta, mas luta como um soldado na presença de Deus. Luta como um soldado na presença do Senhor, porque você tem se militado diante dessa peleja. Então prossiga, continua, caminha, vai em frente, que lá na frente nós vamos dar vitória. Vamos poder dizer, Ebenezer, Senhor, até aqui nos ajudou, nos guardou, nos fortaleceu, nos deu graça, Pai. Davi vai correndo agora, e Davi se aproximando de Golias, a gente sabe que ele vai usar a sua funda, vai rodar aquela pedra, a qual quando ele solta vai diante da face de Golias. Eu fico imaginando, não deu nem tempo do escudeiro levantar o escudo, não foi, ele já passou, coisa linda. Sabe o que é isso, meus amados? Davi lhe fala, do Senhor é a guerra, o Senhor é o general de guerra, o nosso Senhor é o general de guerra, o nosso Senhor é especialista em guerra. Eu estava sentado ali, o Espírito me falou, como pode ganhar uma peleja sem pelejar? Eu falei, dele é a guerra, o nosso Senhor é a peleja, amada igreja. O nosso Senhor é a peleja, é o Senhor dos exércitos, o grande eu sou. Dele é a peleja. E eu comecei a meditar diante dessa palavra, e falei com Deus, Senhor, mas muitas pessoas começam a falar acerca das 5 pedras, que Davi pega 5, mas quantas pedras ele usa? Somente uma, mas por que 5, Senhor? E Deus começou a me trazer um pouquinho para a campanha que nós acabamos de sair. A gente já começa a entender as 5 loucas, as 5 prudentes. Ah, só essa aqui, só esse pouquinho que a gente dá, só esse pouquinho de azeite eu chego. Mas as prudentes falam, não, vamos levar mais um pouquinho conosco. É Davi dizendo, se a primeira falhar, eu tenho a segunda, se a segunda falhar, eu tenho a terceira, se a quarta falhar, eu tenho a quarta, se a quinta falhar, eu corro e pego mais. É assim. Sabe por que eu quero dizer isso, amada igreja? Tem pessoas que querem vencer gigante, ele ora um pouquinho de manhã e acha que está bom, só outro dia. Ele busca um pouquinho hoje, só outro dia.
Está achando que está vencendo o gigante, mas para vencer tem que ter reserva. Para vencer, meus amados, tem que ter reserva. Para vencer tem que ter busca. Tem pessoas no nosso meio, quando ela está quase vencendo o gigante, acabou a munição. Já não tem mais oração, estava quase vencendo, a bênção estava quase chegando. Aí me chama a atenção, não podemos parar. A igreja do Senhor não para. A igreja do Senhor não para. Não é as trevas que vai prevalecer no nosso meio, não. Porque o Senhor falou que é a igreja que vai prevalecer diante das trevas. É a igreja que vai marchar, expulsando demônio, legiões, potestade, repreendendo toda a enfermidade, repreendendo toda a ação, toda a palavra de maldição lançada contra as nossas vidas. É a igreja do Senhor que vai fazer a diferença. Não podemos deixar, meus amados, o gigante prevalecer no nosso meio. E diante dessa palavra, amada igreja, para vencer o gigante, vai ser necessário ter reserva com Deus. Jesus, quando estava ali na cruz do Calvário, Jesus ali quando foi entregar o Espírito ao Pai, ele disse: está consumado. É Jesus dizendo para mim e para você: que enfermidade é essa que você tem? Está consumada, a vitória é sua. Que gigante é esse que está se levantando contra a sua vida? Está consumado, porque o gigante caiu por terra. Já foi liberada, amada igreja, uma palavra de vitória, uma palavra de bênção, uma palavra de cura, de restauração, de libertação. Já está consumado. A vitória é nossa. Basta eu e você nessa noite tomar posse dessa bênção da parte do Senhor. Quantos vai tomar posse dessa vitória nessa noite? É por isso que o gigante se levanta. Sabe por quê? Deus quer te levantar, meu amado irmão, para vencer gigantes. Assim como Davi venceu, Deus quer fazer assim comigo e com você. Aí você se pergunta muitas das vezes: Senhor, mas o porquê dessa luta? Senhor, mas o porquê dessa dor? Senhor, mas o porquê disso? Amado irmão, Deus quer te levantar nessa noite para você derrubar esse gigante. Deus chama eu e você para derrubar gigante, meus amados. Seja vencedor de gigante. Não deixe o gigante vencer você, não. Saiba você que nós já somos mais do que vencedores no nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Estamos sobrando a Deus por essa palavra. O horário já se passou. E que Deus continue nos abençoando, nos dando estratégia, nos dando a direção, porque não vai ser gigante que vai prevalecer sobre a minha vida, sobre a sua vida. Diante da igreja do Senhor, aonde houver a potestade, tem que bater e retirar, e o nome do Senhor tem que ser glorificado em nosso meio. Mas isso aqui, amada igreja, é só para quem toma posse. Nós temos que tomar posse da palavra de Deus. E a partir de hoje, não vai sair daqui hoje, dessa maneira. Eu vou vencer esse gigante. Após ser vencedor contra a minha vida. Porque eu vou contra esse gigante, no nome do Senhor dos Exércitos. O general de guerra. Fala para o seu irmão assim, ó, é no nome do Senhor dos Exércitos. Fala para ele: é no nome do Senhor dos Exércitos. Tem gigante aí, é no nome do Senhor dos Exércitos. E assim a igreja do Senhor vai continuar marchando sobre a face dessa terra. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Diga comigo: boa. Boa foi essa palavra. Glória a Deus.